Eu me chamo Andrei Rodrigues Ferreira, tenho 31 anos, sou natural de Itacoatiara, moro aqui em Manaus há mais de 10 anos, sou solteiro, não tenho filhos, moro sozinho, moro aqui na zona leste de Manaus. Em relação às minhas qualificações, eu tenho ensino médio completo, né? Não tenho curso superior, tenho curso de inglês básico, tenho curso de informática básico e avançado, curso de atendimento ao cliente, qualidade no atendimento ao cliente pela Fundação Bradesco, e tem alguns cursos relacionados à liderança e à comunicação. Em relação às minhas experiências, eu tenho muita experiência em trabalhar com o público, né? Já trabalhei como repórter numa empresa, numa emissora de TV chamada Band Amazonas. Já trabalhei como freelance, chamador no Bazar da Rayana, que acontecia aos sábados lá no Shopping Via Norte, onde eu era responsável por atrair o público para dentro do bazar. Ficava chamando, né, fazendo animação toda, de ter que chamar os clientes para dentro do bazar, né, fazer a divulgação dos produtos, dos comerciantes, etc, né. Também já trabalhei como pesquisador externo, que foi a minha última função aqui na Graco, que é uma escola de efeitos visuais, onde a minha função era ir para as escolas, fazer cadastro de aluno, pegar número de contato, apresentar cursos, falar sobre o curso que a escola oferecia, o tipo de treinamento e tudo mais. Fiz também telemarketing, né? Nessa mesma empresa eu fazia telemarketing, onde eu era responsável por ligar para essas pessoas, né? Nós tínhamos um release, né? Um textozinho que a empresa nos dava. A gente tinha que seguir aquele texto, dando bom dia, dizendo do que se tratava, se a pessoa tinha interesse, dizer onde que ficava a unidade, passar as informações para esse possível cliente e assim levar ele a fechar a venda conosco, né? Tenho muita experiência com o público. A maior parte das minhas experiências eu sempre trabalhei como autônomo, como freelance. Sou da área artística, né? Fiz faculdade de licenciatura em dança pela UEA, porém eu não concluí. E nesse tempo, maior parte da minha vida, desde quando eu cheguei aqui em Manaus, eu sempre trabalhei com o público, né? Como professor de zumba, né? Ministrando aulas de balé diretamente com todas as idades, né? Seja criança, jovem, adulto ou terceira idade. Então eu tenho capacidade de conversar, de dialogar com todas as idades, né? Eu consigo compreender, me colocar no lugar do outro, tenho empatia pelo outro, né? Simpatia, eu consigo conversar muito bem, gosto de me comunicar, né? Gosto de passar informações para o cliente, deixar ele bem seguro do produto que ele está adquirindo, né? Recentemente eu concluí um curso no Senac chamado Agente de Viagens, né? Onde também é uma função voltada diretamente para o público, onde tem que fazer cotação de preço, planejar pacote, né? Orientar o cliente, assessorar o cliente da sua viagem, dar toda assistência, apoio e tudo mais ao cliente que ele precisa. Então, em relação ao público, a comunicação, eu tenho uma boa experiência, uma boa carreira, uma boa desenvoltura na minha experiência como repórter na Band Amazonas, no programa Brasil Gente, que ia ao ar de segunda a sexta-feira, às 4 da tarde. Eu tinha que ir para a externa fazer reportagem, fazer matéria, gravar sonora, gravar takes, fazer entrada ao vivo, fiz algumas entradas ao vivo, né? Apurar informações, escrever texto, né? Explicar muito bem para o telespectador de forma sucinta a informação que estava, né, que estava sendo ali transmitida, seja ao vivo ou seja de forma gravada. Então eu tenho muita experiência e eu tenho disponibilidade de horário para trabalhar, seja de casa, seja na empresa, né? A minha pretensão salarial hoje eu busco pelo menos um salário mínimo, mas claro, eu almejo por ter mais, né, se assim for, né, de um salário maior,
mas no mínimo não tem como ser menos do que isso, né? É o salário mínimo, né? E se for para ir para empresa ou algo do tipo, transporte, alimentação, porque eu acredito que são coisas básicas, né? Que é o mínimo que qualquer empresa, por lei, deve oferecer, né? E eu tenho disponibilidade de horário, né? Trabalhar como call center, né? Eu vou ter maior prazer de atender cliente, de passar informação, de resolver problema, né? Eu sou uma pessoa proativa, eu gosto de tomar iniciativas, geralmente, seja na minha área que eu estou exercendo ou em alguma outra área, que eu veja que eu tenha capacidade, né, e desenvoltura para resolver determinado problema, e ainda que não seja minha função, mas eu tenho disponibilidade para aprender. Eu gosto de aprender. Eu sou uma pessoa que estudo muito. Eu gosto de estudar, conhecer novas áreas. Inclusive a área da reportagem, do jornalismo. Eu não era repórter. Eu sempre trabalhei com dança. E quando surgiu a oportunidade, mesmo sem saber, mesmo sem ter o conhecimento técnico ou teórico, eu fui, me lancei. E lá eu fiquei 2 anos, né? Não era de carteira assinada. Na verdade, todos os trabalhos em que eu trabalhei, nenhum era carteira assinada, né? Eu sempre trabalhei como freelance, como autônomo. Agora que eu busco algo de carteira assinada, né? Depois que passou a pandemia, eu vi que é necessário, né? Porque é preciso ter uma renda fixa, né? Carteira assinada hoje ajuda muito, mas eu estou disponível, né? Para negociar, para conversar, para dialogar e se cooperar com a empresa, né? Eu estou aqui para tanto crescer pessoalmente, profissionalmente, mas também a agregar a empresa. E eu sei que eu, com a minha experiência na área da comunicação e lidar com o público, pelo prazer que eu tenho de passar as informações claras e objetivas e instruir o cliente a ter o melhor resultado ou adquirir o melhor produto, eu vou poder agregar muito na empresa sim, porque eu tenho muita paciência, né, para lidar com o público e deixar ele tranquilo em relação a seja lá o que for que ele tenha dúvida, seja produto, seja empresa, seja o fornecedor, seja a qualidade, seja o funcionamento do produto ou algo do tipo. Então, esse sou eu, Andrei Rodrigues Ferreira, e fico aguardando o contato da empresa.